Esse era só mais um dia normal na sua vida, ou era o que deveria ser inicialmente. Tudo o que você quer fazer é ir para casa, mas um acidente está no seu caminho, impedindo você de continuar sua curta viagem. Ou você está trabalhando até mais tarde, protegendo um objeto de extrema importância para o mundo, enquanto seus colegas se divertem em eventos sociais. Mas você não liga para isso. Tem coisas mais importantes, e o seu trabalho é uma delas. E não é só importante para você, mas para o futuro da humanidade. Cada episódio desse jogo possui sua própria história com personagens diferentes, uma sendo mais intrigante que a outra. Cada conto nos coloca dentro de um mistério bem difícil de decifrar e que se estende do começo ao fim da história, mas ele ainda permanece lá. Mesmo que você termine a jornada do protagonista, ainda há coisas para serem resolvidas, ainda há respostas a serem respondidas, ainda não acabou. Isso é o que torna Midnight Exodus uma das sagas mais fascinantes e perturbadoras que eu já vi. Não se trata de um jogo, mas sim de uma saga que atualmente contém 4 jogos criados por Octavio Navarro. Há bastante influência da série Twilight Zone. Se caso você assistiu pelo menos um episódio dessa belíssima série, você vai reparar algumas semelhanças, principalmente nos 2 primeiros jogos, onde suas paletas de cor são basicamente escalas de cinza, o que eu acredito que possa ser uma forte inspiração à série. Esse é um dos vários motivos que faz essa série com capítulos tão curtos serem tão intrigantes. The Highway, ou A Estrada, é o primeiro episódio desta noite. E Claire Burns, de 29 anos, está em uma curta viagem de carro em uma estrada vazia. Ela está prestes a descobrir que tipo de horrores espreitam na escuridão de uma estrada deserta. Em um certo momento, um dos pneus de seu carro é furado. O que era para ser uma viagem rápida acaba se estendendo por causa desse inconveniente. Ela mal suspeita o quanto esse pequeno incidente mudaria sua vida para sempre, e também a sua percepção da realidade. Logo à frente, ela é obrigada a parar, porque há um poste de eletricidade caído na estrada sem nenhum indício do que causou sua queda, a impedindo de continuar. Sem muito o que fazer, Claire decide procurar ao redor por uma outra alternativa para chegar ao outro lado. Logo encontramos um cartaz de um garoto desaparecido, pregado na cerca. Estranhamente marcado com um X, como se ele não estivesse mais desaparecido, e com seus olhos e boca cobertos por algum tipo de tinta. Certo, sabemos que alguém desapareceu nessa região, e ainda não vemos nenhuma alma além de Claire aqui, nem mesmo perto do acidente. Talvez o desaparecimento desse garoto realmente tenha assustado os moradores ao ponto de nem saírem mais de suas casas. Avançando mais à frente, no portão da cerca, é possível ver o mesmo cartaz do garoto, só que totalmente limpo do anterior. Ao passarmos pelo portão, vemos que uma caminhonete foi o que atingiu o poste, derrubando do outro lado. Há rastros de sangue perto da entrada do veículo. O motorista deve ter sobrevivido após a batida, mas pela quantidade de sangue que vemos em seu assento ao entrarmos dentro da cabine, deve ter saído de lá bem ferido. Encontramos uma foto de família em cima do banco. Esse menino parece ser o mesmo que estava no cartaz de desaparecido. É bem possível que o motorista seja seu próprio pai. Sem muito o que fazer, acho que é melhor seguirmos o rastro, por mais que não seja uma ideia sensata. Depois de conseguirmos atravessar a cerca, o rastro termina para dentro de uma casa. Ao entrarmos, apenas vemos o que um dia foi um lar de uma família. Saindo da sala, avistamos alguém perto da banheira. Já não se sabe se essa pessoa está viva, pois logo a luz se apaga e não conseguimos mais interagir com ele. Explorando mais ao fundo, chegamos no quintal atrás da casa. Perto da árvore, encontramos um pequeno túmulo com uma ferradura cravada na lápide. Se olharmos a fotografia que encontramos antes, é bem provável se tratar do cavalo que está ao fundo. Seja lá o que houve com ele, eu espero que ele esteja em um lugar melhor. Depois de Claire consertar as escadas para subir no que um dia foi uma casa na árvore, finalmente conseguimos uma lanterna. Agora podemos voltar e ver o que houve com a pessoa no banheiro.
Com uma visão melhor, vemos que se trata do motorista que bateu sua caminhonete. Pelo seu estado, não parece que ele está mais vivo. Pegamos a chave que estava no seu colar e saímos dali. Usamos ela para abrir o cadeado de uma alicate que estava na traseira da caminhonete. Agora cortamos os fios elétricos do poste e finalmente podemos passar a pé. Andando mais à frente, vemos o que eu diria ser o verdadeiro acidente. Algo muito mais pior do que a queda de um poste. Depois de explorarmos o acidente melhor, algumas das vítimas estão com alguns documentos de possíveis instalações e experimentos. Parece que essas pessoas eram na verdade cientistas. Uma anotação chama a atenção das demais. Parece que o garoto que estava desaparecido tinha sido sequestrado e sido usado em algum tipo de experimento que foi desenvolvido no acidente. Bem, acho que agora é uma boa hora para chamar por ajuda. Essa aparição estranha foge antes que você pudesse se aproximar, deixando o papel para trás. Se tratando de uma fotografia rasgada com o mesmo menino desaparecido e seu cavalo mesmo que está enterrado atrás da casa. Com muito esforço, Claire consegue retirar o cabo de força e continuar sua jornada. Ainda aterrorizada, ela parou no primeiro posto de gasolina para contatar as autoridades e informar sobre os eventos perturbadores que ela testemunhou. Mas nada fora do comum foi encontrado pela polícia naquele pedaço de estrada. Nenhum sinal de qualquer acidente ou da presença de qualquer criança misteriosa. O homem vivendo na fazenda foi encontrado um pouco bêbado, mas em bom estado. Nenhuma palavra sequer foi escrita em qualquer jornal sobre os horrores que Claire presenciou naquela noite. Ela voltou para sua vida, tentando convencer a si mesma de que ela não era louca afinal, de que provavelmente ela apenas viu alguma coisa que não deveria ter visto. Juntando um pouco das informações que o local nos entrega, podemos dizer que esse menino em algum momento despertou algum tipo de habilidade especial, e seus pais não devem ter conseguido guardar esse segredo por muito tempo, o que de alguma forma esses cientistas ficaram cientes da situação e levaram o menino para estudá-lo sem a permissão de sua família. Pelos panfletos de desaparecido, eles acreditavam que o menino só tinha desaparecido e não sido sequestrado. É uma das anotações dos cientistas. Podemos ver que nem os próprios cientistas conseguiram contê-lo, resultando no menino perdendo o controle de seus poderes e os atacando. Depois de ter sido contido, os cientistas que não foram atacados decidem mudá-lo para outra instalação mais fortificada e afastada da civilização. Pelo caminho, eles passaram pela estrada onde sua família morava e o menino deve ter se lembrado de sua antiga vida e causado o acidente, assim matando os cientistas, para voltar para sua família, na esperança de tudo voltar a ser o que era. Mas devido à sua falta de controle, ele acaba machucando seu pai, fazendo com que ele atingisse o poste com a sua caminhonete, o deixando bastante ferido. No final, não dá a entender se ele realmente sobreviveu, resultando no menino destruir sua casa e fugir perturbado depois que Claire o encontra. O final deixa muitos pontos soltos, além de uma sensação de um mistério não resolvido, o que realmente não me incomoda nem um pouco. Seja o que aconteceu naquela noite, Claire é a única testemunha de todo o ocorrido, e pessoas estão encobrindo tudo o que houve naquela estrada deserta. Madison, meu amor, eu temo que não há mais tempo pra mim. Se eu soubesse que nosso adeus no aeroporto fosse o nosso último, eu teria falado tudo pra você. Eu espero que essa nota chegue até você algum dia. Isso significaria que meus medos são infundados. The Goodbye Note, ou A Nota de Adeus, é o segundo episódio desta noite.
E o Dr. Richard Greenf está se despedindo de Madison, sua esposa. Ele está prestes a viajar para outro lado do país. Ela não entende o porquê dessa viagem tão repentina e por que Richard parece tão ausente, como se sua mente estivesse em outro lugar. Alguma coisa está ocupando a mente de Richard para deixá-lo tão distraído. Mas o quê? Ao entrarmos no avião, Richard parece ter um grande apego à sua mala. Ele até chega a discutir com uma aeromoça se recusando a guardá-la no compartimento de malas. Ela alerta que tem regras a seguir, mas ele persiste e diz que a mala ficará com ele. A aeromoça deixa pra lá e apenas vai embora, esquecendo totalmente do protocolo de regras que ela mesma tinha que seguir. Recebemos um aviso de que o avião irá passar por uma tempestade. É melhor colocarmos o cinto, pois poderá haver algumas turbulências. Um feixe de raio cai bem perto do avião, causando um clarão enorme. Ajustando melhor a vista, Richard percebe que todos os outros passageiros apenas tinham sumido. Ele era o único ali. Richard então grita para algo ou alguém. O que você fez com aquelas pessoas? Você nunca terá o Elysium enquanto eu viver, você me ouviu? Nunca. Seja lá o que um Elysium for, parece que Richard está o protegendo com toda a sua vida e sabe que alguém está atrás dele. Minha cabeça está girando tão rápido agora. Talvez você esteja se perguntando o real motivo que me fez entrar naquele avião. Você sabia que eu estava escondendo alguma coisa. Tudo começou na noite passada, no laboratório. Voltamos um dia antes do ocorrido. Richard, se desculpando, avisa sua esposa pelo telefone que teve que revisar uma longa lista antes de terminar o trabalho. Assim que tudo estivesse feito, ele voltaria para casa em breve. Enquanto tirava sua jaqueta, Richard escuta um som estranho que parece vir da estação de controle. Chegando na sala, descobrimos que o barulho misterioso estava vindo de Linda, sua colega de trabalho. Linda fica feliz por ver que Richard ainda não tinha partido porque a sala limpa ou sala descontaminada estava comprometida. Ela explica que estava fazendo uma manutenção no console principal quando ouviu barulhos vindo do telhado. Nas palavras dela, podendo ser algum animal pequeno que está dentro da ventilação. Richard discorda. Não fazia sentido. Toda a área está selada, mas de qualquer forma é melhor checar só para ter certeza. Já que qualquer coisa vinda de fora da unidade selada seria o suficiente para contaminar todo o sistema de ar, prejudicando meses de pesquisa. Ele entra na sala limpa para se certificar de que o Elysium está seguro. O Elysium deve ser o objeto principal dessas pesquisas no laboratório e o motivo principal pelo qual Richard parecia tão perturbado no começo. Richard nos avisa que precisaremos do código de acesso da sala. Mas a única pessoa que tem acesso é o Dr. Coleman, mas que infelizmente não estava presente. Mas eles poderiam encontrar a senha em sua lista de códigos que estava em algum lugar por aqui. Enquanto procuramos, descobrimos mais sobre o Elysium através de alguns documentos colados na parede, com um deles sendo uma expedição para a Antártica e com um mapa do local marcando o lugar onde o Elysium foi encontrado, e outro se tratando de uma fotografia da área onde o Elysium foi escavado. Encontramos a mesa de Coleman e depois de uma falha busca em seu computador, encontramos a lista em uma das gavetas da mesa. Após um puzzle, conseguimos entrar na sala. Ele ainda avisa que estará na estação de controle se comunicando por um alto-falante para caso algo dê errado. Investigando a entrada de ventilação, tudo parece tranquilo. Nenhum sinal daqueles barulhos ou qualquer animal é encontrado. Quer que seja, já deve ter ido embora. Richard cita que irá comunicar ao pessoal da manutenção para trocar os filtros no próximo dia, só para se assegurar de que tudo está em ordem. Antes de sair da sala, Linda insiste em verificar se o Elysium está seguro e intacto. Com um pouco de relutância, Richard abre o compartimento. O Elysium, a razão por trás de todo o segredo em volta do meu trabalho no laboratório e de muitas noites sem dormir.
Foi encontrado um mês atrás na Antártica e todos os nossos estudos estavam sem conclusão até agora. Não foi feito por mãos humanas, mas eu temo que foi criado pensando nos humanos. Seja o que for, não pertence à Terra, disso eu tenho certeza. Eu sabia que isso não machucaria ninguém se ele fosse mantido no laboratório, sob o controle de segurança estrita, mas não é mais seguro. Seus criadores finalmente o encontraram e eles o querem de volta. Agora temos um pouco mais de informações sobre o Elijah, encontrado na Antártica durante uma expedição. O que fora mencionado é um dos documentos que encontramos no laboratório antes, mas que não pertence à Terra, um objeto no formato de uma pirâmide, cuja sua função ainda é desconhecida. Mas seus criadores a querem de volta, mesmo que tenham o criado pensando em nós, humanos. Sem saber as verdadeiras intenções que os criadores tinham quando criaram o objeto, o mais sensato seria Richard ter que fugir o mais longe possível e levar o Elijah consigo. Logo após verificarmos o Elijah, inesperadamente as luzes da sala se apagam com uma estranha perda da comunicação de Linda. A mão de um ser alienígena aparece pela janela. Tudo o que é possível ouvir do microfone de Linda são alguns sons indecifráveis e chiados. É bem provável que aquela criatura possa ser um dos criadores do Elijah. Richard até pergunta qual é o propósito do Elijah, o que ele ia fazer com ele, mas ninguém responde. A temperatura da sala começa a cair. Desligando a refrigeração, conseguimos escapar pelo tubo de ventilação com Elijah. Richard retira seu traje de proteção e coloca o Elijah em uma maleta. O lugar perfeito para carregar materiais perigosos com segurança, pelo menos por algumas horas. Saindo do laboratório, encontramos o carro estacionado de Linda, pela marca de garras e seus óculos sendo a única coisa que foi deixada para trás. Algo bem ruim aconteceu no interior desse carro. De qualquer forma, é melhor sairmos daqui. Eu passei a noite no motel. Eu não arriscaria voltar pra casa e expor você pra esse pesadelo. Foi por isso que eu menti pra você sobre o vazamento de gás inesperado no laboratório que me manteve ocupado a noite toda. Richard explica o motivo de sua viagem tão apressada. Seu superior o orientou a embarcar em um avião a Washington para trazer o Elijah até o quartel principal. Ele pensou que ficaria seguro lá. É aqui que se iniciam os eventos do início da história. Mas no final, tudo isso foi pra nada. Eu estava preso dentro desse avião e eu tinha que encontrar uma forma de evitar que o Elijah caísse nas mãos daquelas criaturas. De volta para dentro do avião, Richard procura por uma forma de sair vivo daquela situação, antes que o avião acabe caindo por conta da tempestade. Felizmente, encontramos na cabine do piloto um rádio de comunicação, mas infelizmente não estava funcionando. Procurando mais um pouco, ele encontra um paraquedas, pelo que parece ser o único jeito de sair de lá vivo, e com Elijah junto. Esgotado, Richard desiste, indicando que eles venceram e podem ficar com Elijah. Logo após isso, Richard começa a escrever em seu caderno, explicando tudo o que era contado durante o jogo para Madison.
Madison, meu amor, eu não sei como explicar tudo isso em poucas palavras. Eu temo que não resta mais tempo pra mim. Eu pensei que eu estaria segura agora. Olá, Richard. Linda aparece frente ao Richard com uma aparência bem perturbadora. A sua presença ali o leva a descobrir que essa Linda esteve por trás de tudo desde o começo, o que nos leva a pensar se essa é mesmo a verdadeira Linda ou se essa criatura apenas escolheu Linda como um disfarce. Se caso for a segunda opção, o que aconteceu com a verdadeira Linda? De qualquer forma, ela revela que sua espécie passou mais de um século observando a Terra através do Elijah, até ele ser encontrado e selado no laboratório bloqueando sua transmissão. Mas agora está funcionando novamente. Você vai ter uns vizinhos interessantes muito em breve. Ah, aí vem eles. Fique feliz, Richard. Sua nova vida começa agora. Você está bem? É a terceira vez que pergunto se você mel no seu cereal. Tem alguma coisa errada? Estou bem, não. Na verdade, estou me sentindo ótimo nesta manhã. Bem energizado e eu ouço dizer feliz. Eu acho que hoje vai ser um ótimo dia. E assim, o segundo episódio termina, com seu final nos deixando com uma sensação cheia de dúvidas e um desconforto em imaginar como seria estar na pele do protagonista. Pra mim, o segundo episódio consegue superar só um pouco o primeiro. Todo o suspense rodeado nesse objeto pequeno me intrigou muito durante o jogo. Sobre o que é o Elijah e o que houve com o mundo depois que eles recuperaram seu objeto tão precioso, é todo um grande círculo de muitas perguntas e poucas respostas corretas. O que você entendeu do jogo é o que tá certo. É basicamente o que você interpretou da história.